fim do ano está chegando e 3 coisas são inevitáveis nessa época do ano. Primeiro, Simone começa a cantar. Segundo, como começar os posts falando sobre a eterna discussão com uva passa ou sem uva passa. E a terceira coisa, vai pipocar nessa internet de meu Deus, posts e vídeos sobre tendências para 2025. Uma vez eu ouvi o Murilo Gun falando o seguinte, que quem tá pensando, como é que ele falou? Peraí que eu vou me lembrar. Quem segue tendência já está atrasado. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje, sobre tendência, mas de uma forma diferente. Por quê? Se você está recebendo esse tipo de conteúdo sobre tendências para 2025 em educação corporativa ou em treinamento online, enfim, você provavelmente está vendo uma enxurrada de conteúdo de coisas que você já sabe. É ou não é? Porque eu tenho percebido isso. Então, muita gente vai vender para você a ideia de que inteligência artificial é tendência. Oi? Realidade virtual e realidade aumentada é tendência. Já tem um tempo. Microlearning, pelo amor de Deus, gente. Microlearning é do tempo da Guaraná de rolha já, praticamente. Né? Falando em tempos digitais. O microlearning nada mais é do que a boa e velha pílula de aprendizagem que aí ganhou, foi gourmetizada e aí virou microlearning, microlearning, depois teve o nanolearning que não pegou, ou pegou mais ou menos, né, numa pegada meio TikTok, mas que enfim, não sei se cumpriu muito bem o seu propósito, e também não se falou. Uma outra tendência que se fala bastante nesse momento, metaverso. Metaverso veio, eu queria muito lembrar a música, pelo um trecho aqui que me veio à mente para cantar para você, dar um tostão da minha voz, mas para sua sorte isso não vai acontecer. Mas o metaverso ele veio tão rápido quanto foi, não é mesmo? Ninguém mais fala tanto de metaverso. Não sei se foi um projeto que deu tão certo, assim como o seu antecessor Second Life. Né? Bom, o fato é, nada disso, na minha visão, se traduz como tendência para 2025. Eu entendo tendência como você olhar para aquilo que vislumbrar o futuro e pavimentar um caminho em direção a ele. É isso que eu entendo como tendência. Se preparar para tendências. Né? Fora isso, é você requentar, e claro, não há nada de errado em você utilizar essas tecnologias e estratégias de treinamento de acordo com o teu contexto. Né? Uma vez eu me lembro, em um dos CBTDs, há uns 4 anos, talvez, antes da pandemia, eu já nem sei há quanto tempo aconteceu a pandemia, você sabe? Me conta aqui. Já me perdi. Mas no evento anterior à pandemia, no último presencial, antes da pandemia, eu me lembro de um fornecedor, que inclusive já não existe mais, já fechou, e ele falava assim, se você não usa realidade virtual na tua empresa, você está por fora. Olha só, quem ficou por fora? A empresa dele, não é mesmo? Deixa abaixo. Bom, mas tudo isso para dizer o quê? Não há, você tem que usar essa ou aquela tecnologia, essa ou aquela tendência, né? Existe o teu contexto, tá? E aí eu quero, justamente pegando essa linha, né, de entender qual é o teu contexto, para identificar quais são as tuas tendências, o que faz sentido para você como tendência, né? Porque um outro ponto é, muitas vezes a gente está discutindo quais são as tendências, realidade virtual, inteligência artificial, etc. Mas a tua empresa não deixa nem acessar o YouTube. Você vai acessar o ChatGPT? Sabe esse tipo de coisa? Então não adianta a gente tentar entender o que é tendência para o outro, o que é novidade para o outro, sem a gente olhar para o nosso universo ali, para aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Então eu quero te dar algumas sugestões aqui, muito rapidamente, para que você se atente a isso e aí sim você possa vislumbrar uma tendência aí
onde você está atuando e pavimentar esse caminho em direção a essa tendência. A primeira coisa é você conversar com os outros times. Então é você não desperdiçar oportunidades do cafezinho. Sabe aquele momento ali na Copa de conversar não só sobre fofoca, sobre quem saiu, quem foi demitido, quem não foi, blá, blá, blá. Sai dessa. Vai discutir, falar quais são os desafios que vocês estão enfrentando, como é que tá aí o time comercial, como é que tá, como é que estão as vendas aí esse final de ano? Tá legal? Quais os desafios vocês têm enfrentado nesse sentido? Né? Tá fácil, não tá? Como é que a empresa tá, o concorrente, como é que ela tem se posicionado e como que a gente tem se posicionado frente ao posicionamento desse concorrente, sabe? Então trazer conversas mais maduras com outros times para você entender quais são os caminhos, quais são os desafios, os projetos, novos processos que essas áreas estão enfrentando, para que você possa, a partir daí, identificar uma necessidade futura. Isso é identificar uma tendência. Você ficar viajando em coisas que, né, talvez não sejam factíveis aí no teu negócio, tá? Segunda coisa, ficar de olho nos indicadores de desempenho. Eu tive num evento agora há pouco, eu vou inclusive fazer um vídeo mais adiante falando mais sobre tudo que eu vi nesse evento, mas uma das coisas foi justamente o foco da discussão nos indicadores. Então, como que você mapeia indicadores? Quais são os indicadores da tua área e das áreas que você atende e das áreas que você não atende também? Quais são os indicadores da tua organização? Como que a tua organização entende produtividade, entende erros e sucessos operacionais, satisfação do cliente? Existe uma pesquisa de cliente oculto, por exemplo, para que você possa, ainda que olhando um pouco para o passado, mas você possa se antecipar para problemas, para resolver problemas futuros? Então, precisa olhar isso. Né? Um terceiro ponto, observar o comportamento dos colaboradores. Para onde os colaboradores têm olhado? Nesse momento de retorno ao presencial, quais são as percepções? Será que você pode reunir algumas pessoas e, como um exercício de dinâmica mesmo, de autoconhecimento em grupo, propor ali um mapa de empatia e saber o que as pessoas estão ouvindo, o que elas estão vendo frente a esse momento da organização, né? Nesse momento de sai do online, vem para o híbrido, já numa tentativa de voltar para o presencial. Né? Alô, novo normal? Cadê você? O novo normal sumiu, né? Entende? Então, observar isso. Quais são os hábitos dessas pessoas? O que elas desenvolveram nos últimos anos que elas não querem abandonar? E como é que nós, como área de treinamento, podemos apoiar essas pessoas na construção desses novos hábitos e trazer esses valores para dentro da organização e os valores da organização também para o comportamento observável ali dos funcionários, né? Entender quais são as oportunidades de... Outra coisa que tem que se falado bastante, que se aponta em alguns momentos como tendência, mas que também é algo que já se fala há bastante tempo, que é o upskilling e o reskilling, né? Então, como que o sistema está sendo trabalhado aí na tua organização? Há algo para se fazer com relação a isso ou não? Né? Mais importante do que saber se upskilling e reskilling é uma tendência, é importante saber se é uma tendência para você, aí dentro da tua empresa, se é algo que você pode fazer. Né? Outro ponto, acompanhar mudanças tecnológicas. Então, em termos de tecnologia, como que está a tua empresa? O sistema que vocês usam é novo ou antigo? Já está ultrapassado ou não? Está obsoleto ou não? Existe algum upgrade planejado? Existe alguma migração de sistema planejada? Talvez não para esse ano, mas para um próximo. Você vê, puxa, está todo mundo indo por aquele caminho e a gente está usando um sistema ainda. Às vezes eu brinco, né, de um SAP, que na verdade nada mais é do que um sistema avançado de planilhas. Né? Então, como que se pode construir, vislumbrar essa tendência de migração de sistema aí dentro da tua organização?
Estar presente, outro ponto, estar presente em reuniões estratégicas. Eu bato muito nessa tecla com as minhas mentoradas, com os meus mentorados. É muito importante que a gente participe de outros momentos fora das 4 paredes da área de treinamento, né? Ainda que essas paredes sejam virtuais. Né? É importante que a gente esteja nessas outras reuniões. Geralmente, as áreas de negócio têm momentos em que elas compartilham resultados, às vezes uma vez por mês, uma vez a cada trimestre, né? Principalmente quem trabalha aí com metodologias ágeis, né? Scrum e tal. Então tem ali aqueles momentos de parar para verificar os OKRs e tudo mais. A gente precisa ficar de olho nisso também, para entender para onde é que a organização está olhando e para onde é que eu, como área de treinamento, também preciso olhar. Tá? Outro ponto importante para a gente encerrar aqui esse nosso papo aqui de hoje, eu quero que seja de fato um papo, quero que você deixe a tua opinião aqui embaixo, que é o seguinte: você precisa sair, né, mais uma vez falando aí, sair dessas 4 paredes, você precisa ir a eventos, você precisa saber o que outras pessoas fora da tua empresa estão fazendo, estão falando, quais são os desafios dela. Então, participe de eventos, há muitos eventos gratuitos na internet para você participar de forma remota. Se possível, participe presencialmente também, essa troca é muito rica, né? Nada substitui o olho no olho. O virtual facilita muito, é fato. Mas o olho no olho, apertar a mão, isso nada pode substituir. Então faça isso. E aí, unindo todas essas informações, se municiando com todas essas informações e observações, você vai conseguir entender o que é tendência para o teu contexto, né? E para você mesmo como profissional, tá bom? Me conta, qual insight você teve aí? Quais dessas orientações aqui que eu te dei rapidamente, qual faz mais sentido para você? Deixa aqui embaixo para mim, vou ter o maior prazer em ler, tá bom? Um beijo, tchau, até a próxima.